Vocês estão bem? Estão felizes? Que bom. Está alegre? Está feliz? Está feliz com Jesus? Tá? Aí voltou. Só o Kleber está feliz? Quem está feliz aqui? Aê! Legal. Deus é um Deus de alegria, amém? Amém? Vamos acordar aí. Deus, Ele nos criou para sermos felizes, amém? E vamos falar um pouquinho hoje, essa noite, sobre isso, tá? Eu quero bater um papo com vocês essa noite sobre esse tema. Abra sua Bíblia lá, por favor, quem trouxe. Em João, capítulo 15. João 15, versículo 10 e 11. Amém? Todos acharam? Vou ler. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Amém? Feche seus olhos um minuto. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um Na Real. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui essa noite, Senhor. Continua a falar conosco, Pai. Continua a operar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Então, Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus que nos criou para que nós tivéssemos uma vida feliz na presença dEle. E na Bíblia está falando muito sobre isso. Se a gente for pesquisar quantas vezes que aparece a palavra alegria e felicidade na Bíblia, cara, tem muito versículo, tem muita coisa. Eu vou ler mais dois aqui, você não precisa abrir, mas, por exemplo, em Salmos 47:1 fala assim: batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Isaías 12:6 fala assim: gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Então, Deus não é um Deus brabo, Deus não é um Deus serião, assim, sabe? Como muitas vezes algumas pessoas falam, eu preciso, né, tá sério diante de Deus. Reverência é uma coisa, agora sério é outra coisa. A gente precisa de reverência, Ele é o nosso Senhor. Mas eu acho engraçado, eu acho estranho, na verdade, se, por exemplo, a gente está entre amigos e tá aquela conversa boa, saudável e dando umas risadas, né? Tá ligado? Quem que gosta de fazer isso? Quem tá entre amigos e tá conversando, dá aquela risada, Tá trocando umas piadas sem graça, às vezes, né, Cleber? E de repente, agora vamos orar. Não, agora vamos ficar tudo sério. Agora eu tava rindo agora 10 minutos atrás, mas agora vou ficar sério. Senhor Altíssimo Deus. Não, eu acho que Deus ele se agrada que nós se alegramos, ele se agrada que a gente viva essa vida alegre e feliz. E quando você ouve, se você já ouviu alguém falar que não há alegria diante da presença de Deus, isso é religiosidade, tá? Amém? Então tá bom. Para quem não me conhece muito, assim,
acha que eu sou um pouco sério, até muito sério. Às vezes, tem pessoas que já falaram pra mim assim, né, me conheciam um pouco, mas daí depois tiveram um pouco mais de intimidade. E falaram, nossa, mas você é assim, você é cheio de fazer zoeira, né, Jafão? Mas na verdade, eu gosto também de, de contar uma piada, de fazer alguém rir de vez em quando, principalmente minha esposa. E para aproveitar esse momento, vira uma pessoa que está ao teu lado, aí, atrás, na frente. Dá um sorriso para ela aí. Expressa aí a alegria do teu coração. Agora de verdade. Dá um sorriso aí, conta uma... Se ela não riu, conta uma piadinha aí sem graça para ela. Expressa aí a alegria. O Dibi é fácil, porque você só olha pra ele e você já começa a rir já, né? se, se alguém não riu, você... Se alguém tá triste, então é fácil, né? Quando alguém tá triste, você dá uma risada, isso já muda a pessoa, já muda o ambiente, né? Ou você pode falar assim pra ela, até uma pizza, ela quando tá triste, você fala pizzaria, então daí... Essa daí eu aprendi com o Júlio, tá? Essa é boa, né? Vai anotando aí. Amém, galera. Mas eu não vim aqui hoje falar piadinha sem graça. Eu não vim aqui hoje fazer só você rir momentaneamente. Eu vim falar sobre uma verdadeira alegria, uma verdadeira felicidade. Como eu estava falando, eu tenho algumas formas de expressar alegria. Casamento é uma coisa engraçada, assim, né? Que quando você casa, então a pessoa te conhece mais, muito mais do que antes, né? Por exemplo, a minha esposa, quando ela casou comigo, ela não imaginava que eu fazia umas bobiças assim, falava umas bobeiras. Enfim, por exemplo, eu tenho uma mania de quase todo dia, na verdade, né? Mas várias vezes na semana, eu estou em casa e eu chego um pouco mais cedo que minha esposa em casa. E aí eu chego, sempre tá uma música rolando e tal, e às vezes a Bárbara ela chega, ela tá meio mal-humorada, às vezes, né, o trabalho ali não foi tudo aquilo. E de repente, tal, tá aquele clima assim, eu chego, puxo ela. Às vezes tá tocando uma música, às vezes não, mas eu puxo ela e danço com ela um pouquinho. Vamos dançar, amor. Dança um pouquinho com ela, a gente tal, uma dançadinha. E isso já muda o ambiente. Isso já muda o ambiente, a expressão dela já muda. E isso é muito legal. Não é sempre que eu tô mais bem-humorado do que a minha esposa. Às vezes ela é mais humorada que eu, mais bem-humorada que eu. Por exemplo, de manhã, finais de semana, antes do café, eu não funciono direito. Mas a minha esposa, ela gosta de acordar fazendo festa já. Então ela levanta antes que eu, já faz uma baguncinha, cantando e tudo mais. E, enfim, aí, né, eu lá na cama falo, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu uma esposa feliz e alegre. Aleluia, né? Mas amém, e meu dia já começa diferente. Não tem como o dia começar ruim depois disso. Amém? Então, algumas expressões de alegria que
eu compartilhei aqui, você talvez tenha algumas expressões também, alguns hábitos que você tem, enfim, não sei. Mas, falando nos dias de hoje, como que as pessoas expressam alegria ou demonstram felicidade? Bom, eu acho que as redes sociais, né? A gente consegue ver muito bem isso. As pessoas demonstrando a felicidade, né? Pelo menos eu tenho Facebook, ainda não tenho Instagram, mas quem não tem Instagram aqui? Só para saber. Não tem Instagram também. Então eu não sou o único ET. Que bom. Quem não tem Facebook nem Instagram? Não tem nem Facebook nem Instagram, cara. Tem uma pessoa. Mas olha só. Mas a minha esposa tem Instagram, eu não tenho Instagram ainda, mas um dia eu vou ter, tá? Já instalei no meu celular, mas não fiz a conta ainda. Mas eu sei que se você abre o teu celular e começa a fuçar, assim, sabe? Quando você tá sem tempo nenhum, você começa a ver ou as histórias das pessoas no Facebook, ou os stories lá no Instagram, né? É isso que fala? Cara, você vê muita gente feliz lá, né? Concorda comigo? Ou é só eu que vejo isso? Você vê muita galera feliz demais lá. E você começa a ver assim, nossa, cara só fazendo coisa top, só postando coisa maneira demais. E, sei lá, viagens e tal. Não tô falando aqui que é errado, mas se você fuçar bem assim, você vê muita coisa massa, assim, né? Só muita galera feliz. Ou tem gente que posta assim, tipo, eu aqui acabei de levar uma bronca do meu chefe. Não, né? Eu aqui, sei lá, acabei de bater o carro. Ó que legal. Talvez comentem lá, mas não com uma alegria nos olhos, né? Lavar louça. Olha só. Mas e aí, assim, falando sério, se a gente começa a ver assim essa galera, né? Não estou falando daqui, mas eu estou falando uma galera aí de fora. Uma galera que começa a postar umas coisas que você sabe que a realidade não é aquilo, né? Nossa, mas às vezes posta ou escreve, né, aqueles textões assim no Facebook. Oh, meu Deus, o cara é o top, o cara é o intelectual, né? E essas postagens, essas fotos, enfim, será que são verdadeiras? Será que condiz com a realidade da vida da pessoa? Ou é mais um fake news? Né? Tem se falado aí sobre fake news aí esses dias, né? A gente está passando por um momento aí de política, tal. Eu sei que eu não estou acompanhando muito essas últimas semanas aí as notícias, mas eu sei que tem se falado aí de fake news para cá, fake news para lá, dos dois lados, né? Mas será que também a nossa vida, o nosso caminhar, no que a gente tem mostrado, no que a gente tem falado, no que a gente talvez tem se comportado, será que também não é um fake news? Será que tudo isso é verdade? O que isso tem a ver? Às vezes quando nós vemos essas pessoas que demonstram que passam algo
que vai além do que elas são, ou que elas expõem algo maior do que elas são, elas estão apenas exibindo algo, mas que na verdade é uma falsidade. E que eu acho que não dura muito tempo. Né? Eu acho que não tem como a pessoa ficar se exibindo ou se mostrando algo que não é. Muitas vezes, sei lá, um perfil falso, alguma coisa assim, mostrando que tem muita coisa que na verdade ela não é. Isso daí eu acho que a pessoa não aguenta muito. Uma hora a casa cai. Ou, como foi falado aqui, alguns dias atrás, Kleber até compartilhou uma palavra, uma hora a máscara cai. Não tem como você levar uma vida de fake news. Não tem como você levar uma vida de postagens apenas expressando o seu exterior e não ser revelado o seu verdadeiro interior. Eu vou ler aqui uma frase que eu coloquei. As postagens nas redes sociais muitas vezes não manifestam a realidade que você é como pessoa. A exibição mostra a aparência, mas a revelação mostra o caráter. Então, muitas vezes aquela falsa alegria, aquela falsa felicidade é muito do exterior da pessoa e não do interior. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 19. Amém? Diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Só esse versículo a gente vai ler. Então eu falei aqui sobre a diferença. Eu vou repetir aqui a frase que eu li antes. As postagens nas redes sociais muitas vezes não manifestam a realidade que você é como pessoa. A exibição mostra a aparência, mas a revelação mostra o caráter. E a palavra nos diz aqui em Romanos que a criação e a sociedade e o mundo aí fora, eles esperam a manifestação dos filhos de Deus, a nossa manifestação verdadeira. Ou em outra tradução também fala que seja revelado Cristo para eles, Cristo que está em nós, a este mundo, a esta sociedade. Então, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Na verdade, o que nós temos manifestado na igreja, na sociedade ou nas ruas, será que temos manifestado o reino de Deus? Será que temos manifestado Cristo? Na semana passada, nós estivemos lá em Blumenau e aconteceu lá o Reação. E muito massa porque a gente foi no meio da galera, a gente estava lá no meio da festa da Oktoberfest. E a gente foi falar do amor de Cristo lá. A gente não foi só falar assim, lá no endereço tal tem uma igreja. Vai lá, vai conhecer a igreja Aba lá. Não, a gente foi expressar o amor, como o Rony comentou aqui. A gente foi amar as pessoas. A gente foi manifestar Cristo para as pessoas. Então, vocês estão entendendo a diferença?
de você só exibir, de você só falar, mostrar algo com a diferença de você revelar Cristo, de você manifestar Cristo para ela, de você expressar o amor de Cristo para ela. Nós tivemos várias experiências lá, muitos testemunhos, alguns testemunhos aqui o Taki contou no domingo. Mas, cara, foi simples. A gente não precisou fazer muita coisa difícil, foi só expressar o amor. E isso é revelar Cristo, isso é revelar verdadeiramente. Isso fala muito de caráter, de quem você é. Não tem como você chegar lá e... Vou dar um exemplo aqui. Talvez eu chegasse lá e falasse um monte de coisa. Talvez eu chegasse para uma pessoa lá no meio da festa e tentasse mostrar algo que eu não sou. Mostrar, cara, quando eu fui para a igreja, né, a minha vida, ela mudou da água para o vinho. Ela mudou muita coisa, Cristo fez uma mudança em mim, mas os problemas continuaram. Ou chegar e falar assim, cara, eu estava desempregado e no momento que eu fui para a igreja, eu consegui um emprego, venha para a igreja também. Não. A gente foi lá falar da nossa vida, falar de quem nós somos, falar do amor de Cristo, da transformação que Ele fez em nós. E dizer, eu tenho até um testemunho bem legal. Eu estava com o Júlio e daí na saída assim da festa, a gente se deparou com um cara que estava muito bêbado já. O cara chegou assim, o cara estava andando já quase caindo. Só que ele veio na nossa direção. E daí ele veio e falou assim, daquele jeito, posso te dar um abraço, né? Bem doidão. O cara estava bêbado. Eu falei, claro, cara, vem aqui, chega aí. A gente foi andando junto e tal. Mas a gente aprendeu lá que a gente deveria amar, a gente deve amar, independente da situação que a pessoa estava. E a gente foi conversando com o cara, a gente foi acompanhando. E daí eu conversando com o Júlio ali e tal, daí a gente, será que a gente continua? A gente disse, não, vamos continuar. Vamos continuar conversando com ele, o Espírito Santo vai tocando. E realmente o cara foi ficando são, assim. Sem a gente fala nada, a gente só foi acompanhando, ouvindo ele um pouco. E o cara começou a ficar um pouco são, o Espírito Santo já foi ali tocando na vida dele. E foi bem legal porque uma hora ele começou a compartilhar da vida dele, ele falou, cara, eu curto muito fumar maconha e tal. A gente nem tinha falado de Deus, a gente não tinha falado de Jesus, de igreja, nada. Mas ele começou a compartilhar, cara, eu fumo maconha todo dia, eu acho que isso é legal e não sei o quê. Começou a falar a vida dele, ele começou a falar, eu bebi um monte hoje, mas eu não queria estar aqui, não queria fazer isso e tal. E daí o Júlio comentou assim, cara, eu tenho algo legal para te compartilhar. Você conhece Deus? E daí ele parou assim, tipo, até aquele momento a gente não tinha falado nada. Ele parou, ele falou assim, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Ele virou pro Júlio e falou assim, cara, eu falei que eu curto beber, eu curto maconha, e realmente, cara, eu fumo todo dia. O que você acha disso? Ele falou assim pro Júlio, o Júlio só falou assim, cara, você é igual a mim. Você é igual a mim. A gente não é diferente um do outro. Deus nos criou e eu estou aqui para compartilhar algo que Deus fez na minha vida. E, cara, desde que eu conheci a Cristo, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. E ele falou, e aí a gente ficou conversando com ele, a gente conversou um tempo ali, e no final ele falou assim, cara, eu estou muito feliz e tal, e eu fiquei de cara, ele falou assim, né, Júlio? Eu fiquei de cara porque eu achei que vocês não iam conversar comigo, eu achei que vocês iam me esnobar, porque eu compartilhei aqui e tal.
Então é isso, foi simples, a gente não falou nada demais, a gente só compartilhou assim, cara, a gente está aqui porque a gente te ama, a gente está aqui porque Deus nos criou e nos transformou a nossa vida e nos deu uma alegria maior e a gente quer compartilhar essa alegria com você, amém? A revelação, a manifestação, ela trata de caráter. E muitas vezes essa exibição nas redes sociais e tudo mais, ela não fala nem um pouquinho de caráter, né? Ela só transparece muitas vezes uma vaidade, orgulho, até mesmo tristeza, né? Às vezes a pessoa ela está sentindo uma tristeza tão profunda que ela tem que parecer, ela tem que transparecer que ela está feliz, mas na verdade ela está totalmente triste. Então ela chega nas redes sociais ou ela descarrega isso num textão no Facebook. Mas por que falar de caráter, falar de nós termos esse caráter de Cristo e sermos humildes, na verdade, né? Quando eu falo aqui que o nosso coração, que as pessoas, quando estamos cheios de orgulho, cheios de vaidade, nós precisamos que isso seja matado em nossas vidas e que o amor de Cristo venha realmente resplandecer em nós. O que isso tem a ver com a felicidade? Tem tudo a ver. Por quê? Cristo, ele tem o desejo, e ele nos ensina como nós temos uma vida feliz. E um dos sermões mais famosos da Bíblia, lá em Mateus 5, né, o Sermão da Montanha, vocês conhecem? O Sermão do Monte. Vai falar das bem-aventuranças. E o que é bem-aventurado? Feliz. Há alguma tradução que fala abençoado ou extremamente feliz, também é outra tradução. Então a gente pode falar extremamente feliz. Ou alguém aqui usa essa expressão bem-aventurado? Você está bem-aventurado hoje. Acho que não, né? Imagine lá, o cara tá solteirão lá e tipo, encontra uma menina que, né, tá orando ali com ela e fala, eu gostei de você porque você é bem-aventurada. Acho que não, né? Ninguém usa essa expressão. Então a gente vai usar a expressão extremamente feliz. E a primeira coisa, a primeira dica, o primeiro ensinamento que Jesus fala é: extremamente feliz é o pobre de espírito, ou o pobre, ou o humilde de espírito. Eu vou falar só o primeiro aqui. O que tem a ver isso? O que tem a ver essa humildade de espírito? Não tem a ver com humildade ou pobreza no lado financeiro, mas tem a ver com humildade espiritual, tá? Ser humilde não é também ser coitadinho, sabe? Tipo, eu sou humilde aqui, sou coitadinho, todo mundo, tipo, zomba de mim, eu não falo nada. Não. É ser humilde de espírito, ser humilde de coração. É não carregar orgulho e não se importar com o que os outros vão falar.
Jesus, ele nos deu esse exemplo, é o nosso maior exemplo. Ele foi humilde, por quê? Ele, sendo Deus, ele não ele não quis ser Deus na terra, mas ele foi servo, ele se fez homem e obedeceu ao Pai até a morte de cruz. E a Bíblia diz que por isso ele foi exaltado, e por isso o nome dele foi exaltado. Amém? Vamos dar um outro exemplo aqui de humildade. Zaqueu, quando ele ouviu que Jesus estava chegando, ele não quis saber e ele subiu numa árvore para ver Jesus. O pastor Adilson pregou sobre isso alguns domingos atrás. E Zaqueu era um cara conhecido na cidade, só que ele não quis saber. Talvez ele podia pensar assim, poxa vida, o que os caras vão pensar de mim aqui? Era um cara conhecido, talvez ali ele tinha dinheiro, bastante dinheiro. Mas ele não quis saber, ele subiu naquela árvore e o que aconteceu? Jesus vê ele naquela árvore e pede para ir na casa dele. Cara, isso é muito louco. Porque eu acho que Zaqueu não imaginava isso. Jesus, ele vê Zaqueu e ele fala assim, cara, hoje eu vou lá na tua casa tomar um café. Imagine a pessoa mais importante naquele lugar, ela se convida para ir na casa de Zaqueu. Imagine Jesus convidando você, se convidando para ir na sua casa. Imagine Jesus chega para você hoje e fala, Guilherme, arruma a tua casa lá que vou lá na tua casa hoje. Aí o Guilherme liga para Bianca, arruma a casa lá, faz aquele cafezão. Então a humildade de Zaqueu trouxe honra para Zaqueu. Amém? Vocês concordam? Porque, cara, é uma honra Jesus estar na nossa casa. Foi uma honra naquele momento Jesus ir na casa de Zaqueu. Um outro exemplo legal também é de Bartimeu, o cego de Jericó. Jesus está passando em Jericó e está aquela multidão e daí tem um homem que começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus continua e a multidão e algumas pessoas ali ignoram aquele cego, para de atrapalhar. E ele continua, ele não está nem aí. Ele não está nem aí do que as pessoas vão falar dele. Ele continua, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão da minha vida, tenha compaixão de mim. E ele grita, ele não está nem aí, só que tem um momento que Jesus ele para, ele ouve e ele manda chamar o cego. Ele manda chamar Bartimeu. Talvez naquela cidade ali tinha outros cegos também, tinha várias pessoas andarilhos e tudo mais. Mas Jesus ele para, ele manda chamar esta pessoa especial. Eu creio que havia uma humildade no coração de Bartimeu. E olha só que legal. Jesus chama ele e Jesus ele faz uma pergunta para o Bartimeu. O que ele fala? O que Jesus pergunta? O que queres que eu te faça? Cara, alguém que já orou dessa forma assim, Jesus, fala comigo. E daí Jesus chega para você e fala assim, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Cara, eu creio que naquele momento Bartimeu foi honrado. Jesus ele poderia ter chamado Bartimeu e ter curado e amém. Mas não, ele faz uma pergunta para Bartimeu. Então a humildade traz honra. Foi uma honra Jesus fazer aquela pergunta. A humildade traz honra. Amém?
A verdadeira felicidade, então ela é expressada de forma manifesta e não de forma não de uma não de uma exibição. Quase que eu criei uma palavra aqui agora. Mas a verdadeira felicidade é aquela felicidade que você demonstra aquilo que você tem no teu interior. Então o exterior não pode ser maior que o teu interior. Estão entendendo? Faz sentido isso? Amém. Há também algumas coisas que podem roubar a nossa felicidade, algumas coisas que podem roubar a nossa alegria. Se a gente for citar aqui várias coisas que podem roubar a nossa alegria, por exemplo, o que pode roubar a nossa alegria? A gente está em um dia feliz, um momento alegre, o que de repente nos rouba a nossa alegria? Não entendi. Notícia ruim, o que mais? Quando o time perde, o que mais? O que mais? O que rouba a nossa alegria? O trânsito, o estresse do trânsito, né? Cara, se você quer conhecer uma pessoa assim, verdadeiramente, você pega uma carona com ela. Pega uma carona com ela num dia assim, de pico, sabe? Naquele trânsito assim, nervoso. Você vai conhecer, a pessoa é testada naquele momento. Uma outra forma é o futebol, né? Rapaziada que joga futebol. Cara, você conhece a pessoa verdadeiramente ali no futebol. A pessoa solta ali quem ela é. Enfim, tem várias coisas que podem tirar a nossa alegria momentaneamente. Mas a gente sabe que a nossa alegria eterna, ela não pode ser tirada. Nossa felicidade, ela permanece quando estamos em Cristo Jesus. Amém? A nossa felicidade, ela não pode ser roubada. O diabo, ele vem para nos matar, ele vem para nos roubar e destruir. Mas Jesus, ele vem para que tenhamos vida e vida em abundância, uma vida alegre, uma vida verdadeiramente feliz. E a carta de Paulo aos Filipenses é bem legal porque ele fala muito sobre isso, sobre a alegria dele, sobre como ele está alegre. O engraçado é que quando ele escreve essa carta, ele está preso. Ele já passou por muita coisa ruim. Ele já passou por torturação, ele foi apedrejado, quase morreu. Ele está lá preso, só que ele quer escrever uma carta à igreja que tanto o ajudou. Então ele escreve muitas coisas boas para a igreja de Filipe. E o engraçado é que ele fala muito sobre ele estar alegre e feliz. E a gente pode aprender, eu coloquei aqui 3 coisas que podem roubar a nossa alegria e que a gente pode aprender e que está escrito lá na carta de Filipenses. Eu não vou ler aqui, não vou pedir para você abrir, só se você estiver anotando, se quiser anotar, tudo bem. Mas uma das coisas são as circunstâncias, né? As circunstâncias da nossa vida, elas podem nos roubar a nossa alegria. E Paulo lá em Filipenses, no capítulo 1, ele nos ensina que viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Então, ele já mata essa. Cara, não interessa as circunstâncias, porque para mim o viver é Cristo. Eu vivo para Cristo. E quando eu morrer, será o meu ganho. Uma segunda coisa que pode roubar a nossa alegria, acho que alguém aqui até comentou,
as pessoas ao nosso redor. Tá, e o que Paulo vai falar sobre isso? Lá no capítulo 2 também, ele fala da gente ser humilde, da gente não ter rivais, a gente não ter rivalidade com o nosso próximo e da gente amar uns aos outros. Então, se uma pessoa ela tira a sua alegria, cara, a ame. Só a ame. Não tente discutir. E uma terceira coisa que eu coloquei aqui é a ansiedade. A ansiedade muitas vezes pode tirar a nossa alegria. Quando a gente às vezes recebe uma notícia boa, sei lá, por exemplo, quem conhece lá o meu trabalho, eu trabalho lá com projetos e tudo mais, e às vezes eu preciso viajar. E teve uma vez que eu viajei para um outro país, e a primeira vez que eu viajei para outro país, cara, claro, eu fiquei feliz no momento, porque foi uma oportunidade bacana no meu trabalho, mas eu fiquei extremamente ansioso. Isso um pouco atrapalhou a minha alegria. Isso atrapalhou um pouco, assim, esses momentos que eu pré-viagem, pré-projeto de trabalho. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês. De você ter algo que você está esperando, de você ter algo legal, feliz, algo bom, só que a tua ansiedade te atrapalha. E Paulo vai falar lá em Filipenses, no capítulo 4, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas coloquem tudo diante de Deus em oração. Amém? Paulo, ele é um grande exemplo, porque ele passou por muitas coisas, mas ele nos ensina e ele nos mostra o segredo de vivermos uma vida feliz diante de todas as circunstâncias. Vamos abrir lá em Filipenses, agora eu quero que você abra comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 11. A gente já está terminando. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, diz assim: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Paulo está dizendo aqui que ele sabe bem o que é ser pobre e sabe bem o que é ser rico. Ele está falando também que ele sabe o que é passar fome e ter muita coisa para comer. Continuando. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa palavra e que nos traz um encorajamento e um ânimo. Quando a gente já sabe que em Cristo, uma vez que nós fomos salvos por Ele, uma vez que encontramos a felicidade e a vida em Cristo, nós sabemos que nós vamos viver uma vida melhor, e nós sabemos que encontramos a verdadeira felicidade. Mas muitas vezes, algumas circunstâncias e alguns tropeços na vida, digamos assim, às vezes a gente para um pouco e poxa vida, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena manter o foco, a esperança
nessa caminhada, eu quero falar para você essa noite que vale a pena, que vale muito a pena, porque a alegria não está em coisas momentâneas, não estão em apenas posts, exibições que você vê no Facebook, nas redes sociais, não estão em coisas que as pessoas falam aí fora, não estão baseadas em conceitos que as pessoas falam aí no mundo, mas estão baseadas em Cristo Jesus e quem Ele é para nós. Amém? Estão baseadas naquilo que Jesus Ele fez e Ele está fazendo no meio de nós. Então, nós sabemos que a nossa felicidade, ela vai além do que uma alegria momentânea ou apenas uma viagem legal, ou uma festa, ou um dia de um jantar top no restaurante, seja lá o que for. Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa esperança, amém? E que você seja cheio mesmo dessa alegria no Senhor. Eu queria contar aqui, eu já estou terminando, eu queria contar uma experiência que eu tive esses dias, na última vigília. Aconteceu algo muito legal, muito diferente até na minha vida. A gente estava aqui orando e tal, e no momento que a pastora Anice estava orando, estava um momento ali eu estava num momento muito íntimo com Deus ali, e eu só estava pedindo ao Senhor: Pai, eu só quero te conhecer mais. Eu estava muito ainda com a palavra do Anderson Silva, né? Quem esteve aqui, ouviu, ou quem viu a palavra dele, estava muito com a palavra dele no meu coração ainda, que ele ministrou sobre só querer Jesus e esquecer um pouco das coisas de Jesus, das coisas que Ele tem para nos dar, mas buscar a pessoa de Cristo. Eu estava nesse dia, nessa vigília, orando sobre isso e de repente a pastora veio orar por mim e ela só falou assim: Thiago, Deus Ele quer te dar mais, Ele quer transbordar sobre a sua vida. E receba aquilo que está separado para você neste momento. Foi bem simples a oração dela. E eu comecei a ir além da minha oração, eu comecei a: Senhor, sim, se o Senhor tem mais, eu quero esse mais do Senhor. Eu quero viver novas experiências. E foi muito louco, porque me veio uma alegria diferente naquela hora. Cara, eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Eu já fui batizado pelo Espírito Santo de diversas formas, mas eu nunca tinha experimentado até então uma alegria tremenda, uma alegria imensa. Era um amor assim muito louco, que me dava vontade de rir. Eu nunca tinha experimentado isso. Cara, foi muito louco. Eu achava até estranho quando eu via pessoas dessa forma. Eu nunca duvidei, mas eu achava estranho, nunca tinha visto isso. E aquele momento, naquela sexta-feira, naquela vigília, me dava muita vontade de rir. Mas não assim, tipo, alguém fazendo cócega, não. Mas uma alegria enorme. Sabe quando você está tão feliz? Sabe quando você chora de alegria, assim, que você está feliz demais? Veio esse sentimento no meu coração. E o Senhor falou muito na minha vida sobre transbordar, sobre ser cheio, mas não permanecer com aquilo comigo, mas passar isso, mas transbordar isso, mas repassar isso. Isso foi confirmado lá em Blumenau. Quem estava lá, eu compartilhei com algumas pessoas sobre isso. Isso foi confirmado lá. Então eu queria falar para você que o Senhor tem para derramar sobre a tua vida. O Senhor tem muito para derramar sobre a tua vida. Se
Talvez aí você tenha passado por alguns momentos que talvez você tenha falado, Thiago, mas eu sei que Cristo me ama, eu sei que a verdadeira alegria está em Deus, mas eu não tenho sentido muito isso, eu quero sentir de Deus. Não é, eu vou falar para você que não é só um sentimento, mas é um entendimento. Eu creio que eu oro para que você entenda isso, para que você entenda o amor de Cristo e a alegria dele no seu coração, amém? Então curve sua cabeça neste momento.